Bom dia a todos. E nós podemos já dar início à nossa reunião, à nossa conversa. Cláudio Medeiros, analista de negócios do Sistema de Escrita Fiscal, em respeito até aos já presentes, né, que já entraram na sessão. Lembrando que esse conteúdo vai ficar gravado. Quem infelizmente não pôde estar presente, pode depois solicitar essa gravação para que possa rever os assuntos que nós vamos trocar uma ideia aqui hoje, e até mesmo os presentes, né, depois para querer rever algum dos conteúdos, ok? Então hoje nós vamos tratar desse tema que é um tema importante, né, que vai trazer muitos impactos aí na sociedade como um todo, inclusive em nós, na nossa atividade, que está relacionado à reforma tributária, né, que vai trazer uma grande mudança realmente no que diz respeito à rotina, né, seja de toda atividade empresarial, inclusive, e também na sociedade, em relação à forma de calcular e arrecadar esses novos tributos que se iniciam aí no exercício de 2026. Vamos passar por um período de transição aí, até que finalmente fique consolidado e apenas esses novos tributos estejam no nosso ordenamento tributário, ok? A motivação dessa reunião de hoje, inicialmente, ela ocorreu em função de alguns questionamentos que já começaram a chegar para o nosso suporte, né? Então, o pessoal do suporte já começou a vir até mim, a pedir orientação, né, sobre alguns questionamentos, algumas situações que começaram a chegar de dúvidas já de alguns usuários, algumas centrais de atendimento. E eu vou trazer aqui mais ou menos duas perguntas, né, que chegaram até mim e que inclusive foi motivo de uma reunião que eu fiz com o pessoal do suporte, né, todo mundo que está de alguma forma envolvido, né, seja na área contábil, na área fiscal, para a gente fazer um alinhamento de ideias, né, de pensamentos, e para que também se dê conhecimento daquilo que nós que estamos à frente do desenvolvimento dos produtos estamos planejando a nível de mudanças, né, e das alterações que nós temos que fazer em implementação. Duas perguntas chegaram até mim, né? Primeiro, uma das perguntas que surgiu foi um questionamento para saber se o sistema já está pronto, se ele já está adaptado para atender às novas informações relacionadas à reforma tributária, tendo em vista que essa obrigação ela já se inicia no mês de outubro de 2025. Então, frisem esse questionamento que chegou até mim, de alguém colocando questionando, né, se o nosso sistema já estava todo adaptado, em função dessas novas obrigações já, ela ter conhecimento que essas novas obrigações já entrariam em vigor a partir de outubro de 2025. A pergunta foi direcionada especificamente ao sistema de escrita fiscal, tá? É claro que aqui hoje eu vou, de alguma forma, abordar um pouco mais, né, o produto do qual eu sou responsável pelo sistema de escrita fiscal, mas também nós temos que pensar fundamentalmente nos sistemas de gestão, né, que a gente vai também tratar. E uma outra pergunta que chegou, né, é se o nosso sistema ele faz um cálculo comparativo, né, relacionado a qual a melhor forma de tributação simples, lucro real, lucro presumido, em relação à nova tributação que vai ser implementada pela reforma tributária. Então, basicamente, foram essas duas questionamentos, essas duas perguntas que motivaram a nossa discussão interna, a nossa reunião, e, é claro, a gente buscar trazer, então, um alinhamento para as centrais de atendimento, claro que também em função das perguntas que, porventura, possam estar chegando para vocês, representantes que têm contato direto com os nossos clientes, né? Antes de nós adentrarmos aqui alguns aspectos da reforma tributária, eu trouxe aqui um quadro que foi uma dinâmica que eu fiz, primeira coisa com o pessoal nosso do suporte, né? Quando eles vieram com esse questionamento, eu mais ou menos eu apresentei essas informações aqui dos tributos atuais, alguns dos tributos, né, em relação aos novos tributos, e eu fiz uma pergunta para eles, né? Desses tributos atuais, quais desses tributos
nós calculamos, né? Qual é o tributo que a gente faz o cálculo? E qual é a diferença entre calcular e apurar esses tributos? Bom, dentro dos tributos atuais aqui, eu vou pegar um que é mais, vamos dizer assim, complexo em alguma situação, o IPI. A minha pergunta, o sistema de escrita fiscal em si, ele faz cálculo do IPI? Em algum momento, tem alguma situação em que o sistema ele efetua cálculo, ele verifica qual a informação, aplica percentual, enfim, tem a regra de cálculo no sistema? Não. Dentro da escrita fiscal não existe cálculo do IPI. Né? A informação toda ela advém do documento fiscal de acordo com a origem das informações, seja através da importação do arquivo do SPED fiscal, do arquivo do XML, dos documentos fiscais, ou propriamente, se for o caso, até da própria escrituração manual do usuário, que vai lá e informa qual que é a base de cálculo, qual que é o valor do tributo do IPI já calculado e destacado no documento fiscal, e ele informa esses dados, seja na tela principal do lançamento, seja no detalhamento dos itens, né, caso a escrituração seja feita manual ou através, né, de todas as opções que nós já temos de introdução desse documento por processo de importação automático de importação, que é essa que é a grande finalidade da nossa. Então, por exemplo, o IPI é um que ele não calcula. Mas o sistema apura? Sim, claro, o sistema apura. Daí ele faz todo o fechamento, né? Gera as informações nos devidos registros, por exemplo, do SPED fiscal, a geração dos registros 670, 690, leva para o bloco E de apuração. Então, enfim, apuração quanto a IPI, ok. Vamos lá falar do ICMS e do ISS. O sistema calcula? Bom, vamos lá. Em relação ao ICMS e ao ISS, até por uma questão originária do sistema de escrituração, né? Ele, lógico, se você coloca a base, qual é a alíquota, ele vai lá, aplica a alíquota sobre a base e chega no valor do ICMS. Enfim, ele até faz o cálculo. Lá no detalhamento do item, mesma coisa. Se você vai lá, coloca uma base, uma alíquota, ele vai lá e sugere, calcula o valor, permitindo até que você faça algum arredondamento. Né? Mas veja, não é o propósito da escrita fiscal calcular o ICMS, fundamentalmente se não estivermos tratando do ICMS substituição tributária. Até como eu volto a falar, frisar, por uma questão originária, né, da escrituração do nosso produto, que foi uma evolução daqueles que lá na época faziam escrituração manual, ele traz algumas facilidades no preenchimento dos campos, mas o tributo em si, ele tem que ser calculado na sua origem. Tanto que, a nível de escrituração, quando ocorre a importação, ele tem que manter aquilo que está no documento fiscal. Até mesmo se o tributo estiver errado, a menos, por exemplo, não basta você simplesmente colocar o valor correto, também é correto fazer isso. Você deve, por exemplo, fazer uma nota fiscal de complemento do tributo. Então, veja, não é característica da escrita fiscal também calcular o ICMS, como eu disse, apesar dele facilitar num preenchimento manual, informando a base ali, que ele vai lá e calcula o ICMS. Mas é importante que esse ICMS ele seja mantido de acordo com o documento de origem, seja através da importação do XML, né, do documento fiscal original, ou até mesmo quando é gerado por algum sistema de gestão em relação aos registros do arquivo do SPED fiscal. Então, também não é correto determinar que o nosso sistema de escrita fiscal calcula o ICMS e até mesmo o ISS. É fundamental que esses documentos ele mantenham a originalidade em relação ao tributo que foi apresentado no documento fiscal. E a apuração, não, a apuração, claro, a apuração é o fundamental do nosso produto, na escrita fiscal. Ele efetivamente faz a apuração do ICMS, né, que tem muito mais complexidade, e até mesmo em relação ao ISS. Agora vamos falar aqui do PIS e COFINS. O PIS e COFINS, o nosso sistema faz cálculo? Sim, no caso do PIS e COFINS ele faz cálculo. É claro que o PIS e a COFINS também devem constar no documento fiscal, principalmente da operação de saída, e ele deve constar da forma correta. Né? Porém, o nosso sistema ele tem toda a ferramenta de refazer o cálculo, apesar dessas informações já devendo constar de forma adequada no documento fiscal. Ele não aparece no DANF, não tem os campos específicos no DANF, por exemplo.
Mas em relação, por exemplo, à nota de entrada, né, fundamentalmente o cálculo ele é feito em relação ao crédito. Por quê? Porque o crédito da qual você tem direito, ele não, principalmente aí quem está sujeito ao regime da não cumulatividade, ele não se aproveita do crédito do tributo que foi destacado na operação de venda. Né? Um exemplo, eu comprei de alguém que está no regime cumulativo, destacou lá 0,65 de PIS. Né? Então eu não fico sujeito a manter o meu crédito em função daquilo que está destacado no documento de quem efetuou a venda para mim. Eu, como adquirente, tenho o direito de me aproveitar do crédito PIS e COFINS por estar no regime não cumulativo, né? Tirando as exceções, de um valor de um crédito de 1,65. Então eu não fico vinculado ao documento. Por isso que eu preciso realmente fazer o cálculo, principalmente em relação ao documento de entrada. E fundamentalmente ele faz também, consequentemente, a apuração. Então veja, desses tributos ali, o PIS e a COFINS, né, nós fazemos o cálculo e também a apuração. Eu só deixei aqui para constar, apesar que não faz, são tributos que ainda não fazem parte da questão da reforma tributária, né? E também são tributos que não estão relacionados à operação direta de venda, prestação de serviço, né? Que é o imposto de renda, contribuição social. Que, claro, nós fazemos a apuração desses tributos. Eles não constam do documento, vamos dizer assim, a não ser quando existem retenções, né? Mas são tributos que nós fazemos a apuração. O importante são esses outros tributos que eu destaquei ali, ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS. Os três primeiros são tributos que nós fazemos a apuração, né? Recepcionamos aquilo que está no documento e depois nós fazemos a apuração e aí eu tenho o PIS e a COFINS que nós fazemos tanto o cálculo quanto a apuração dos tributos, ok? Por que eu trouxe essa introdução? Vamos agora para a característica dos novos tributos. A CBS, o IBS e o IS, que é o imposto seletivo. Né? Então, a CBS é a contribuição sobre bens e serviços, e o IBS é o imposto sobre bens e serviços, e o IS, que é o imposto seletivo. Como que vai se dar esses novos tributos em relação à ferramenta da escrita fiscal? Ela vai calcular, como é o PIS e COFINS, por exemplo, né? Ou ela não vai calcular, porque ela tem uma característica igual eu já tenho no ICMS, no IPI, de ter que destacar no documento fiscal, né? Para que depois essa informação seja recepcionada no ambiente da escrita e depois tratada para fins de apuração. E a apuração, nós também vamos fazer então a apuração. É isso que nós queremos trazer alguns elementos para vocês, para a gente começar a seguir essa regra, né? Quem que calcula, quem que apura, onde vai ser apurado, e nós chegarmos num pensamento aqui de qual é a cronologia, né? Qual que é o ambiente adequado para cada uma dessas etapas, ok? Feita essa introdução, eu quero trazer aqui primeiro, assim, alguns conceitos. É claro que a reforma tributária ela é extremamente ampla, né, em seus aspectos, inclusive conceituais. Eu não vou, longe de querer exaurir qualquer assunto aqui, eu vou trazer só também uma introdução de alguns elementos para que nós possamos aqui fazer uma avaliação e entender o impacto disso depois na nossa rotina, seja de emissão do documento fiscal, seja na questão relacionada à recepção dos documentos com os novos tributos. Bom, aqui questão de conceito, né? Então eu trouxe alguma informação relacionada à IBS, à CBS, que é um IVA dual, né? Então, quando surgiu a questão da reforma tributária que vem sendo debatida há muitos anos, né? Sempre se falou daí da criação de um imposto sobre valor agregado. Num primeiro momento, o projeto de um imposto de um tributo sobre valor agregado era um tributo único e que tinha uma certa resistência dessa aprovação de um IVA único, né, de um imposto sobre valor agregado único, em função de quem iria ficar responsável pela arrecadação e quem iria posteriormente repartir com os demais entes, né? Aí os estados e municípios, e também tinham aí um questionamento, inclusive constitucional, em relação à competência, né, de cada ente. Então é como se estivesse tirando a competência de gerir os tributos dos estados, dos municípios, né, que hoje administram o ICMS e o ISS. Então ficou esse questionamento, e é claro, né,
a dificuldade de aprovar um projeto do qual pensa que hoje o Estado recebe, quando é feito o pagamento da guia, o município, quando você paga a guia, o recurso já vai direto na conta desse ente, sem imaginar que todo o recurso vai para a União para que posteriormente esses valores fossem repartidos. Então, até uma dificuldade de se aprovar o projeto nesse sentido. Por isso, então, a estratégia foi criar o tal do IVA dual. Então, nós temos agora 2 tributos sobre o valor agregado, né? O IBS, de competência, que já vou também mencionar, de competência dos estados e municípios, e a CBS, de competência da União. Então, a reforma tributária ela prevê que o IBS e o IBS terão a mesma materialidade, né? Mesmos fatos geradores, mesma base de cálculo, mesma hipótese de não incidência, sujeito passivo, imunidade, regimes específicos, enfim. Apesar de serem 2 tributos, cada um administrado por entes diferentes, eles, constitucionalmente falando, eles têm que ter as mesmas características. Isso também vai ser algo desafiador, que é o que a gente vai tratar, em função de que cada um desses novos tributos eles vão ser administrados por entes diferentes, que é onde também eu vou mencionar ali na frente. E também nós temos lá depois o imposto seletivo. Né? O imposto seletivo, que é o, assim, de uma forma pejorativa, tem sido colocado aí como um imposto do pecado, né? Imposto do pecado por quê? Porque é um tributo que ele vai incidir sobre produtos e serviços nocivos à saúde e ao meio ambiente. Então, assim, na visão do legislador e depois, principalmente do ente que vai controlar isso, né, que é a União, esse texto ele ficou, ao meu ver, muito aberto e muitas pessoas discutem isso, né, que vai depender muito da visão de quem estiver à frente do governo, de enxergar o que é um produto nocivo à saúde e ao meio ambiente, para que então possa se tributar sobre uma determinada operação. Né? Então aqui eu coloco lá conforme o artigo 410 da Lei Complementar 214, o imposto seletivo irá incidir uma única vez sobre bem ou serviço, né? Ele não dá direito a crédito, ele vai ser tributado numa etapa. Isso, inclusive, que traz a questão de se dizer que esse tributo ele será monofásico, ou seja, ele vai ser tributado uma única vez, numa única fase daquele que industrializar ou importar, né? Industrializar e revender esse produto. Então ele não vai ser, ele não vai incidir em outras fases, ele vai incidir numa única fase, ele não dá direito a crédito, e essa vai ser a característica do imposto seletivo. Eu rapidamente, só para a gente depois a gente vai avançar, eu só sair daqui que eu trouxe selecionei aqui uma lista, né, que eles já trouxeram aqui, atualmente quais são os bens e serviços que estão sujeitos ao imposto seletivo. Então ele traz aqui veículos e todas as situações, né, quais são os veículos que vão ser tributados, né, nesse imposto seletivo, aeronaves e embarcações, produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, né, leia-se aqui refrigerantes, bens minerais, concursos de prognósticos, enfim. Então esses são os bens e serviços que a princípio então vão estar sujeitos à incidência do imposto seletivo. Sobre o importante, até para a gente avançar aqui, né, relacionado a quem vai administrar o IBS, a CBS, né, então a CBS ela vai ser administrada, né, pela Fazenda Nacional, né, pela Receita Federal, enfim, e o IBS ele vai ser administrado por um comitê gestor. Então esse comitê gestor, que vai ser formado por entes, né, dos estados, por representantes dos estados, representantes dos municípios, que vai trazer, inclusive, todas as regras relacionadas à IBS, lembrando que ela teria que ser igual à CBS. Né? Toda a normativa relacionada à IBS, e aí depois toda a destinação da arrecadação, ela vai ser gerida por um comitê gestor. Esse comitê gestor, ele é objeto de um
projeto de lei, que é o projeto de lei 108 de 2024, que ainda está em apreciação do Congresso Nacional. Nesse momento aqui, eu trouxe aqui para avaliação, aqui aguardando a apreciação do Senado Federal. Eu tenho acompanhado um pouco, e aí o que eu tenho visto de notícias é que, a princípio, esse projeto só vai andar após o retorno do recesso do Congresso, agora, acho que no mês de agosto. Eu não sei, tá? Mas ele é fundamental, por quê? Porque apesar de alguns instrumentos que são fundamentais para que se dê andamento na operacionalidade da reforma, já ser possível que a própria Lei Complementar 214 trouxe alguns artigos dando alguns poderes, né, para que se já fizesse algum trabalho no sentido, principalmente a nível de documento fiscal, que é que a gente vai abordar, mas todo o mais, o grosso ainda depende da formação desse comitê gestor. E é fundamental porque esse projeto seja realmente aprovado o quanto antes, para que essas regras todas elas comecem a ser definidas e, é claro, nós tenhamos condições de poder desenvolver o que for estabelecido, né? O quanto antes é melhor, quanto mais próximo da entrada em vigor da reforma for ficando essa aprovação, fica difícil, que a gente acaba ficando muitas vezes com pouco, quase nenhum tempo hábil para implementar as mudanças, às vezes vão ser promovidas por esse órgão gestor. Ok? Bom, aqui, além dessa conceituação, eu quero trazer algumas informações sobre a alíquota de CBS. Então, assim, nós não temos, né? A alíquota da CBS, a legislação, ela fala que em relação à CBS é competência da União, né? A alíquota que vai ser estabelecida, a alíquota da CBS ela vai ser aplicada de forma uniforme em todo o território nacional. E aí eu posso ter uma alíquota de referência, que essa alíquota de referência, né, ela vai ser apresentada através de uma resolução do Senado Federal. Então, de qualquer forma, a CBS é um tributo que ela vai ter um percentual, uma alíquota de incidência para todo o território nacional. E aí nós vamos falar agora da alíquota do IBS. O IBS ele é um pouco mais complexo, né? Por quê? Porque, conforme o artigo 156, né, a IBS é de competência, então, compartilhada entre estados, Distrito Federal e municípios, devendo, portanto, cada entidade federativa editar lei estabelecendo sua respectiva alíquota, podendo estar vinculada à alíquota de referência ou não. Então, primeiro, o Senado Federal ele vai lá e vai estabelecer a alíquota de referência, como está ali embaixo, né? Para o período de transição, haverá fixação de uma alíquota de referência por meio de resolução do Senado Federal, visando a manutenção da carga tributária. Contudo, a alíquota de referência não vincula os entes federativos, que poderão estabelecer alíquotas diversas. Voltando ali em cima, é importante também a gente já começar a frisar que a alíquota de referência a alíquota relacionada à IBS, ela é uma composição, tá? O imposto será cobrado pelo somatório das alíquotas de estado e município de destino da operação, né? E logo a alíquota do IBS não será uniforme, uma vez que mesmo para cidades vizinhas em um mesmo estado, a alíquota poderá variar, resultando numa alíquota final diferente. Então, primeiro, a alíquota do IBS é uma composição de percentual do estado e do município. É claro que, uma vez, então, eu estou fazendo uma venda de uma operação, por exemplo, vamos pensar quando o IBS estiver pleno. Qual é o percentual que eu uso para fazer uma determinada operação? Eu tenho que pegar o percentual do estado, que ele vai ser o percentual do estado, e eu tenho que pegar o percentual do município. E essa soma ele vai ser aplicada para todo produto e serviço que eu vender para aquele município, estado e município, ok? Seja venda de mercadoria, seja prestação de serviço. Então é o somatório. Então eu tenho que também, é claro que se o município ou o estado não estabeleceu um percentual, vai se usar a alíquota de referência. Mas então comecem a pensar que, e aí é para todos, tá? É todo, lógico, tirando as exceções de redução de alíquota, que eu tenho algumas aí de redução de 30%, de 60%, não vou nesse momento abordar quais atividades tem essa redução, a gente pode até no final dar uma analisada, mas lembrando que no que diz respeito à alíquota do IBS, quando eu for
realizar uma operação, qual o percentual que eu vou aplicar? Eu vou ter que saber qual é o percentual do Estado, mais o percentual do município para onde eu estou destinando o produto ou o serviço, que é a composição, o somatório desses dois percentuais. Ok? Seguindo. Aqui, feita essa conceituação que a gente iniciou aí, principalmente a nível dos percentuais, eu começo a trazer algumas informações aqui que foge um pouco, mesclando aqui aquilo que está na lei e aquilo que são os instrumentos que já começam a nos ser apresentados em relação à operacionalização da reforma tributária, certo? Essa informação que eu estou trazendo para vocês aqui, ele traz um cronograma de implementação da obrigatoriedade relacionada à emissão de documento eletrônico, de XML, tá? Das operações, por exemplo, aqui em relação à nota fiscal modelo 55, que eu trouxe como exemplo. Então, começando a responder aquela pergunta inicial, que a reforma vai entrar em outubro de 2025? Não, a reforma não vai entrar em vigor em outubro de 2025, tá? Então, talvez o porquê essa pessoa chegou com esse questionamento para o nosso suporte. Então, talvez ela ouviu falar ou viu alguma informação que traz aqui um cronograma relacionado à implementação das novas informações dentro do documento, né, da estrutura do documento eletrônico, como exemplo, a nota fiscal modelo 55. Então eu trouxe aqui, só para a gente frisar algumas informações, eu tenho aqui, o primeiro, o ambiente de homologação, né, o ambiente de teste, e eu tenho o ambiente de produção, que é o real, é o dia a dia, né? É como que fica essas informações. Então veja. Então eu tenho aqui já, desde o dia 1º desse mês, a possibilidade já de começar a fazer a geração de um XML das informações para fins de teste, para fins de homologação. Então, o meu sistema de gestão, que emite o documento fiscal, ele já está, então, sendo adaptado, né, com os novos campos, com os novos tributos, e eu já posso gerar um XML com essas informações do ambiente de teste, né, com os novos campos desse novo layout, para fins de ambiente de teste. Então, a implantação de teste já está valendo desde do dia 1/7, né, desse mês, de 1º de julho. Ok? Mas e se eu já quiser, por exemplo, gerar essa informação? Eu já fiz o teste, o meu sistema já está adaptado, eu já coloquei todos os campos, todas as regras, já gerei para teste, meu ambiente de homologação, meu teste já passou, eu já posso gerar para produção? Não, hoje você não vai conseguir. Vamos supor que alguém já conseguiu fazer o teste dessas informações, colocou todos os campos já dos novos tributos, de acordo com o novo layout do XML, e já gerou, está gerando, está validando, ok. Agora eu vou começar a emitir nota já com essa informação? Hoje não é possível, tá? Simplesmente não é possível. O que se coloca aqui, ó? Que no ambiente de produção, uma vez que eu fiz os testes, né, no ambiente de produção, se eu passar a gerar informação com os novos tributos, a partir do mês 10, ele já vai aceitar. Hoje não. Hoje eu só consigo fazer no ambiente de homologação. Se eu, a partir do mês de outubro, se eu já gerar o meu XML com a estrutura com dos novos tributos, o ambiente de produção já vai passar a aceitar. Mas a validação, a aplicação da regra é a partir de janeiro de 2026, ok? Aí ele traz essa outra informação que é importante aqui, ó. Início da obrigatoriedade da informação dos novos tributos. Quando eu for fazer um ambiente de teste, de implementação de teste, se eu for fazer usar um ambiente de homologação, a partir de outubro, o meu XML já deve constar isso aqui. Hoje, se eu quiser implementar o teste, já está liberado. Tá? Mas a partir do mês 6, ele já passa a ser obrigatório. E no ambiente de produção, com as informações realmente já fazendo a validação,
para que eu possa realmente gerar, ele já está trazendo aqui essa obrigatoriedade de ter a informação no documento, ele passa a ser a partir do dia 5 de janeiro de 2026. Então aqui, mês 1 de desculpa, o dia 1 do 10, ele vai permitir que você gere, mas ele não passa a ser obrigatório e ele não tem, vamos ver o outro caminho aqui, ele não tem efeito jurídico, tá? Então, julho, ele passa a ter a informação para você poder fazer a homologação, você fazer o teste, né? Os campos do IBS-CBS ainda não implantados, né? Ele vai dar erro, ele não vai aceitar. A partir de outubro, preenchimento dos campos passa a ser obrigatório para fins de teste de homologação. E a partir de outubro, se forem geradas as informações, como ele diz aqui, é facultativo, né? As regras serão aplicadas, mas ele não tem valor jurídico para os novos tributos, porque os novos tributos ainda não existem efetivamente. A partir de janeiro de 2026, então já está obrigatório, né, a questão de ambiente de homologação, e janeiro de 2026, preenchimento dos campos do IBS-CBS passa a ser obrigatório para as notas com data de emissão maior ou igual a 5 de janeiro, né, serão aplicadas. Então, com valor jurídico para os novos tributos a partir de 1 de 1 de 2026. Então, vejam, apesar de ser possível você gerar a estrutura do XML no ambiente de produção já a partir de outubro de 2025, o tributo não deve constar os valores, porque ele ainda não existe, né? E eu só quero deixar claro isso porque é claro que nós vamos realizar teste de importação, vamos inclusive contar com a colaboração de clientes, de usuários, CAs, enfim, parceiros nossos que já estão fazendo a homologação para que a gente possa fazer os testes de importação desses XML com esses novos tributos, mas no sistema de escrita fiscal, caso, mesmo que venha algum documento com essas informações e até que venha com o valor antes de janeiro de 2026, nós não vamos tratar, nós não vamos importar. A importação, o armazenamento efetivo de um documento com esses novos tributos, ele só vai ocorrer a partir da competência de janeiro de 2026, ok? Frisem bem isso, porque alguém chegar com algum XML lá no mês de novembro, já tem, mas não está importando, não está tratando, não vai tratar. Tratamento do tributo no documento dos novos tributos somente a partir de janeiro de 2026, que é onde realmente tem a validade jurídica e o tributo passa efetivamente a existir. Ok? Dando uma sequência aqui, eu peguei um quadro que eu tirei do site da Econet, que eu achei bem legal aqui, de uma forma bem resumida, essa cronologia, esse cronograma da implementação aqui relacionado à reforma tributária. Então, e ele traz aqui, é bem interessante, até porque traz algumas informações resumidas, mas é legal para a gente trazer uma discussão aqui. Bom, vamos lá. Então, 2026, ele traz aqui, ó, período de teste. O IVA, né, dual, que é a IBS mais a CBS, ela então passa a existir e ela vai ser cobrada, a princípio assim, ela vai ter um destaque do documento, vamos dizer assim, a uma alíquota teste de 1%. Então o IVA passa a ter o destaque no documento fiscal e então ele passa a ter essa incidência, vamos dizer assim, e ele vai ter um percentual de teste de 1% a partir de janeiro de 2026. Sendo desse 1%, 0,1% de IBS e 0,9 de CBS, ok? Aí ele traz uma vírgula aqui, ó, com possível compensação com PIS e COFINS, né? Então, a partir de janeiro de 2026, então se começa a ter o cálculo desse tributo nas operações com bens e prestação de serviço, ao percentual de 1%, que está relacionado a 0,1 do IBS, 0,9 da CBS, e passa então esse destaque, e aí eles colocam com a possibilidade de compensação desse valor de 1%, que vai ser então a princípio cobrado a nível de teste, né, com
a compensação daquilo que você tem para pagar de PIS e COFINS, né? Ou outros tributos. Aí eles colocam assim: contribuintes que cumprirem as obrigações acessórias ficam isentos do recolhimento. Aqui eu quero fazer um parênteses, tá? Porque depois nós vamos tratar, eu vou fazer um comentário logo à frente, da questão da operacionalidade que já se apresenta em relação ao destaque de algumas informações no layout do XML. A princípio, a legislação ela trouxe essa situação de que, então, em 2026, vai se começar a ter o cálculo, vai ter o cálculo de teste, ele não vai ter efeito econômico, a ideia é que não tem efeito econômico, a ideia é que essas informações passem a ser recepcionadas pelo ambiente que vai tratar esses tributos, né, o IBS, a CBS, seja a União, a Fazenda, seja, né, o comitê gestor, porque isso vai ter uma repercussão geral, não só, lógico, a nível de emissão de documentos, mas principalmente do ambiente do agente arrecadador em tratar essas informações e mais principalmente que nós vamos falar ali na frente no que diz respeito ao recolhimento, que isso vai envolver todo o ambiente, vamos dizer assim, o sistema financeiro, principalmente todos aqueles prestadores de serviço que estão relacionados à movimentação de transações financeiras. Até mesmo, né, eu vi um termo relacionado a esses novos tributos que eu achei interessante, e, por exemplo, falando do PIS e COFINS, né, os tributos, o ICMS, o ISS, que esses tributos hoje ele tem uma característica escritural. Então, a apuração desses tributos ele se dá do meio escritural, ou seja, se escritura, apura e entrega uma declaração, né, e paga o valor. Agora, esses novos tributos eles vão ter uma característica de uma apuração financeira. Então, a principal aspecto é a questão financeira. Inclusive, eu vou logo na frente também comentar a respeito de uma questão da apuração, que eles chamam de split payment, né? Que para mim é o pilar da reforma. Então, nesse exercício de 2026, eles vão ser o ambiente de teste, que vai ser um teste principalmente para os agentes arrecadadores, né, para a União, para os estados, para os municípios e todos os prestadores de serviço do ambiente financeiro, né, que vão ter que estar interligados aí junto com todo esse processo de arrecadação. Ok? Pessoal, só um instante, por favor, só um minutinho. Desculpa, pessoal, vamos dar continuidade. Então, 2026, então, é esse ambiente de teste. 2027. 2027, então, começa, primeiro, o IS, que é o imposto seletivo, ele entra em vigor. Então, veja, 2026 ainda o imposto seletivo que nós tratamos, ele não tem cobrança, tá? 2027, então, passa a ser cobrado o imposto seletivo. A CBS, ela passa a ser cobrada com a alíquota definida, então, pela legislação específica, ou seja pela alíquota do referência do Senado, né? E ela passa, então, a ser cobrada com a alíquota cheia. E aí existe, nesse momento, então, a extinção do PIS e COFINS. Então, o PIS e COFINS, ele permanece em 2026, ele vai até o final de 2026. A partir de 2027, a CBS ela entra de uma forma plena, ela começa a ser cobrada de forma plena. O IS, também, que é um imposto seletivo, também passa a ser cobrado. É extinto o PIS e COFINS, então o PIS e COFINS, a partir de 2027, não deixa de existir, não existe mais, né? E aí, um assunto interessante, o IPI ele fica reduzido a alíquota zero. É interessante quando você, por vários conversas, né, como você participa de reuniões, de treinamentos, de cursos, né, e uma das situações que o pessoal fala está relacionado a... Só um minutinho, pessoal.
fazendo um treinamento, eu não estou. Desculpa mais uma vez, vamos lá, pessoal. Então, em 2027, né, o IPI fica reduzido a alíquota zero. Dessas reuniões que a gente participa, o que se fala é que o IPI, os tributos, né, os novos tributos, IBS, CBS, IS, ele vai subir entre os tributos que vão ser substituídos, ICMS, ISS, IS e COFINS, o IPI seria um dos que seria substituído. Alguns até de uma forma assim erroneamente falam que o IS, que é o imposto seletivo, vai substituir o IPI. Isso não é verdade, tá? Então, uma questão que a gente tem que parar para analisar aqui, inclusive de impacto, seja nos produtos que emitem a nota, seja nos sistemas que recepcionam os documentos fiscais. O IPI, a partir de 2027, ele vai ser reduzido a alíquota zero. Então, ele não está extinto, ele vai ser reduzido a alíquota zero. Existe uma complexidade aqui na legislação que eu não vou entrar nesse nível de detalhamento, nesse nível de discussão, mas se ele vai ser reduzido a alíquota zero, aí ele traz ali, exceto para produtos com industrialização incentivada na Zona Franca de Manaus. Então, o que se procura aqui é o seguinte, existe a alíquota vai ser reduzida a zero, o tributo IPI ele vai continuar existindo no ordenamento jurídico, né? Apesar de estar reduzido a alíquota a zero, porém, ele vai ter incidência em determinadas situações. Quando eu tiver algum produto produzido fora da Zona Franca de Manaus que concorra com algum produto incentivado lá da Zona Franca de Manaus. E aí ele vai passar a ter incidência. A alteração constitucional trouxe um parâmetro e a lei 214/2025 trouxe mais informações de quando que existe essa incidência. Em regra, o IPI está reduzido a alíquota zero. Porém, em alguns casos, e é lógico que aí cada empresa vai ter que analisar se o seu produto ele vai ter incidência ou não, tá? Mas então assim, o IPI ele não está extinto. Em 2027 ele vai ser reduzido a zero, a princípio, e a empresa vai ter que saber se o produto que ela produz e comercializa vai ter a incidência ou não. Isso também vai ter repercussão lá no Simples Nacional, tá? Mas isso aí depois eu trato com vocês, ok? Então, 2027, a CBS começa a ser cobrada normal, né? O IS passa a ser cobrado, só que vejam, o PIS e COFINS ele é extinto, o IPI de uma forma geral fica reduzido a alíquota zero, só que veja o seguinte, eles não estão falando nada ali do IBS, tá? O IBS, em 2027 e em 2028, ele vai continuar a ser cobrado ao percentual de 0,1, tá? Então, vejam, o CBS passa a ser cobrado de forma plena, o IBS vai continuar a ser cobrado pelo percentual de 0,1, conforme já é em 2026. E o ICMS e o ISS, então, 2027 e 2029, também, 2028 continua normal. A partir de 2029, então, o que ocorre? O período de transição. Então, as alíquotas do ICMS e do ISS, elas passam a ser cobradas numa proporção de 9/10 ali, e o IBS ele começa a ser majorado. Então, ele sai daquele patamar de 0,1 e começa a ser cobrado, sendo acrescentado. E aí, depois, 2030, 2031, 2032, vai tendo essa variação. Os percentuais do ICMS e do ISS eles vão sendo reduzidos e o percentual do IBS vai sendo acrescentado até que em 2033, que é o fim dessa transição, o IBS entra de forma plena e aí sim deixa de existir a extinção do ICMS e do ISS, ok? É legal esse quadrinho aqui para a gente então ter essa compreensão. Mas fundamental para nós agora nesse momento é prestar atenção naquilo que é 2026 e 2027. Né? Então, 2026 e 2027. Todos os tributos atuais continuam da mesma forma. Né? Passa a ser cobrado IBS e CBS de 1%, de 0,1% para IBS, 0,9% para CBS, né? A nível de teste, tudo continua normal, com essa possibilidade de compensação desse 1% sobre o valor do PIS e COFINS, para que o efeito financeiro seja zero, né? Ele seja nulo, vamos dizer assim.
A partir de 2027, entra os novos tributos, CBS, pleno, IS, pleno, IPI reduzido a zero, e o IBS ainda calculando a 0,1. E posteriormente nós vamos ter que acompanhar toda essa transição de efeito de diminuição do percentual do ICMS do ISS e o aumento gradual do IS, ok? Então vamos dar sequência aqui. Aqui falando sobre a questão do cronograma, é importante a gente trazer algumas informações, né? Que a lei complementar, no seu artigo 214, no seu artigo 60, estabelece a obrigatoriedade de emissão de documento fiscal eletrônico para todas as operações envolvendo bens e serviços. Então, tudo tem que ser feito através de documento eletrônico, inclusive operações de exportação, importação, mesmo para operações que estejam relacionadas à imunidade, à isenção, alíquota zero, suspensão, enfim, né? Além disso, o artigo 62 da mesma lei complementar obriga a União, Estados, Distrito Federal e municípios a adaptarem seus sistemas, né, autorizadores, aplicativos de emissão de documento, para um layout padronizado. Esse layout permitirá que os contribuintes, então, informem todos os dados relacionados a IBS e CBS. Isso aqui é fundamental, ele é importante. É lógico, dentro do ambiente da nota eletrônica, né, do ambiente da modelo 55, 65, do conhecimento de transporte, isso para nós já é natural. Mas no ambiente dos municípios, isso é completamente inverso. Apesar de nós termos já hoje um layout do padrão nacional, o que ocorre, né? Nós temos já alguns municípios que até estão de forma voluntária usando o layout do padrão nacional para emissão de notas fiscais sujeitas à prestação de serviço, sujeita ao ISS, legal. Todos os municípios já, quem optante pelo MEI, a emissão do documento do optante pelo MEI já está nessa plataforma de ser emitida pelo documento no padrão do portal nacional. Isso é legal, até porque o nosso sistema já está adaptado para isso, né? Para importar esses XMLs no padrão do portal nacional. Porém, né, o que nós vemos aqui, e isso eu sinto porque impacta diariamente, é um número enorme de clientes mandando chamados para nós, para que nós ou implementarmos ou efetuarmos alteração dos processos de importação de nota fiscal de serviço, seja prestado com maior volume, seja tomado, também ocorre, em função de cada um ter um layout de XML completamente diferente a nível de emissão de nota fiscal de prestação de serviço. Com essa possibilidade de os municípios se adaptarem a um layout padronizado, isso para nós vai ser uma maravilha, né? Porque evita essa questão de ter que ficar desenvolvendo a importação de XML município por município. E o pior, né? Muitas vezes quando existe uma mudança do layout do município, o usuário ele só vai saber no momento que ele vai importar. Então, né, começou esse mês agora, está emitindo nota, só que o município já mudou. Às vezes o usuário não sabe. Quando virou o mês, ele vai lá fazer a importação, ele vai tentar importar, vai dizer que o layout está inválido, porque mudou em relação àquilo que o sistema estava preparado para receber a informação. E aí tem que mandar chamado para nós, aquela correria para a gente implementar, para devolver a informação para o usuário o quanto antes, porque já estava adaptado ao processo de importação, só que a gente teve que mudar o layout. Então, com essa padronização, e pelo menos no ambiente dos municípios, vai ser de grande melhoria para nós, para não ter que ficar adaptando município por município. Bom, dito tudo isso, eu começo a entrar aqui em algumas questões mais práticas relacionadas aqui, primeiro, à informação do documento fiscal. Então eu recortei uma parte aqui do layout, da nota fiscal eletrônica, de um campo novo, né, de uma informação que está relacionada aqui à totalização de cada item da nota fiscal. É uma totalização que engloba todos os valores componentes daquele item. E esse total do item ele vai ser utilizado para ser checado com o total da nota fiscal. Então eu tenho um fechamento do item agora, e esse valor do item ele vai ter uma crítica que vai ter que corresponder ao total da nota fiscal, ok? Então assim, o valor total do item corresponde à sua participação no total da nota, como já está aqui, né? A soma dos itens deverá corresponder ao total da nota. Até aqui, ok, sem muita novidade.
Porém, eu trouxe aqui, né, a informação que diz respeito à regra de qual que é a composição daquele valor do item que a gente acabou de ver. Então, assim, o que é o valor do item, né? O valor do item ele deve ser o somatório do quê? Ele traz aqui, ó, o que eu tenho o que está relacionado. Então ele traz lá o próprio valor do produto, menos o desconto, menos ICMS exonerado, mais ICMS ST, mais Fundo de Combate à Pobreza ST, frete, seguro, despesa acessória, imposto de importação, IPI e tal. Traz todos os tributos aqui. Aí ele traz os tributos novos que eu, né, grifei aqui. Então ele também vai fazer parte, né, do somatório do item desse total. O valor do IBS da UF, o valor do IBS municipal. Então lembra que a gente tem que ter os percentuais, né, de cada ente do qual nós estamos vendendo, prestando serviço. Por isso que eu tenho que ter o percentual do IBS da unidade de federação, IBS municipal. Eu tenho lá o valor da CBS, eu vou ter que ter o valor do imposto seletivo, e aí depois eu tenho lá ainda as situações que eu tenho lá IBS, CBS monofásico, que está relacionado mais à área de combustíveis. Então a soma desses caras aqui vai ser a verificação do valor total do item, que por sua vez tem que depois compor o total da nota fiscal, como eu já mencionei anteriormente. O que me chama a atenção aqui? Esse item aqui, ó, exceção. Em 2026, não somar valor do IBS da unidade de federação, valor do IBS municipal, valor da CBS, valor do imposto seletivo. Claro, o imposto seletivo em 2026 nem existe, né? Talvez não precisasse nem estar constando aqui. E o IBS monofásico e a CBS monofásico. Tá? Então, olha que interessante. O campo, de novo, o campo total do item é o somatório de todos esses caras ali que a gente está falando. O somatório deles, então, vai representar o total do item, que por sua vez vai estar no total da nota fiscal. E é claro que, principalmente o IBS e a CBS, né, que esse imposto sobre valor agregado, ele não consta da própria base de cálculo, como é o ICMS, por exemplo, o PIS, a COFINS, o ISS. Ele é um imposto que ele é calculado por fora, como é mais ou menos a característica do IPI. Até o nome diz, é um imposto sobre valor agregado. E, por sua vez, então, ele tem que somar ao total da nota, ok? Só que o que eles estão dizendo aqui, ó, exceção, em 2026, não somar o IBS, a CBS, o IS, como diz, eu nem precisaria estar aqui, porque ele só tem vigor em 2027. O que isso quer dizer? Voltando naquele quadro que eu tinha apresentado para vocês em 2026, que eles falavam assim, olha, vai ser calculado o IBS e CBS a nível de teste, ao percentual de 1%, que representa 0,1 de IBS, 0,9 de CBS, né? E esse valor ele vai poder ser compensado com o valor do PIS e COFINS para que essa situação ela seja nula, ou seja, como ele vai ser feito apenas a nível de teste, ele não trazer efeito financeiro de imediato em 2026, podendo esse valor ser compensado. E eu já tinha ouvido em algumas discussões de que, na verdade, ia ser feito só teste, mas ele não teria nenhum efeito. Inclusive, nem vai ser necessário compensar com PIS e COFINS. Por quê? Porque, apesar, assim, só que a legislação não foi alterada, né? O texto da lei traz que esse valor aqui ele vai ser compensado com PIS e COFINS. Só que vejam, ele não vai ser cobrado. Por quê? Porque ele nem vai estar no total do documento fiscal. Ele não vai fazer em 2026, ele não vai fazer parte da composição do total do item, que por sua vez compõe o total da nota. Então ele vai estar realmente somente para efeito de teste. Isso, claro, né, gente? Mantido essa informação aqui de acordo com o layout atual que se apresenta aqui da nota eletrônica. Nada impede que as coisas mudem a partir de daqui a pouco, por exemplo, mas hoje eu tenho essa previsão. Então, que esses tributos, apesar de eles estarem destacados no XML, eles constarem, ele não vai fazer parte do somatório. Ok? Vamos dar sequência aqui. Mudando um pouquinho só de assunto, mas só para a gente complementar essa questão do cronograma,
e só para demonstrar para vocês aqui, Simples Nacional. Simples Nacional em 2026 também não tem nenhum efeito, nenhuma alteração. Nada muda para efeito de cálculo das empresas do Simples Nacional. Ok? O Simples Nacional, com a implementação dos novos tributos CBS, IBS, ele só começa a partir do exercício de 2027. Perfeito? Então, 2027, aí sim, o IBS e a CBS passa a fazer parte da composição. Eu estou mostrando só como exemplo aqui a forma de proporcionalidade dos percentuais aqui do anexo 1, né? A distribuição então dessa carga tributária, dessa alíquota por cada faixa. E aí vejam que agora eu tenho a CBS, eu tenho o IBS. Vejam que eu não tenho mais PIS e COFINS a partir dessa data. Então, ainda em 2026, nada se altera do cálculo Simples Nacional. A alteração ela se vai começar a implementar para as empresas do Simples, para efeito prático de cálculo somente a partir de 2027. Ok? Aqui eu trouxe só para reforçar aquilo que eu mencionei a nível de uniformização de procedimento em relação à emissão de nota fiscal da prestação de serviços, né? As notas feitas pelas prefeituras, que elas passam a ter por obrigação a usar um padrão a partir de janeiro de 2026, tá? Então essa nota técnica ela traz o seguinte: ou os estados eles se preparam para usar o portal nacional, ou eles vão ter um processo de comunicação, de emissão da nota e envio dessa nota para o portal nacional. Basicamente é isso, tá? Inclusive, alguns dias atrás eu participei de uma reunião aqui da prefeitura de Londrina, que já está se antecipando, enfim. Ela tem um sistema próprio, ela não vai abandonar, né? Mas ela vai fazer uma comunicação ela vai usar a plataforma do Portal Nacional, enfim. Ela vai se adaptar para enviar. Hoje ela vai deixar de ter o emissor próprio que ela tem, enfim, mas ela vai ter todo o sistema a nível de controle do tributário da prefeitura, mas a informação ela vai ser disponibilizada, vai ser enviada para esse Portal Nacional, e o município, em contrapartida, vai trazer de volta, recepcionar essas notas que vão ser emitidas no Portal Nacional. Então, pelo menos essa nota técnica ela traz que as prefeituras têm que se adaptar. Aí é janeiro de 2026. Então, a gente espera que, a partir de janeiro de 2026, todas as notas de serviço que começarem a chegar para os usuários, prestadores de serviço, elas já comecem a chegar nessa plataforma, nesse layout, que é o layout do Portal Nacional, facilitando, assim, o processo de importação, seja para todos os prestadores como para os tomadores de serviço. Ok? Aqui é um tema delicado e extremamente importante que eu preciso trazer para vocês. Que a gente começa a entrar aqui, tá, mas e as obrigações acessórias? Como que vai ser isso? Ok, vai ter a nota, o sistema vai importar, nós já estamos falando que a gente vai importar, vai armazenar essa informação, e o que nós vamos ter de geração? O que eu vou entregar de conteúdo, né? Primeiro, você veja, ó, em 6 de fevereiro já desse ano, foi feita uma publicação de uma nota a respeito do tratamento dos novos tributos IBS e CBS, no que diz respeito à relação do FD, do SPED fiscal. Então, essa nota, que foi publicada já no dia 6 de fevereiro, ela fala aqui, ó, nota sobre alteração do guia prático, né, em virtude da reforma tributária IBS, CBS e o IS. Em reunião do GT 48, no âmbito do ato COTEP, foi decidido pela não inclusão, isso é importante, dos novos tributos CBS, IBS e IS na FD, ICMS e IPI. Tá? Então vejam, foi decidido pela não inclusão dessas informações dos novos tributos dentro do FD, ICMS e IPI.
a próxima versão do guia prático ele vai trazer algumas alterações que se baseiam, que estão relacionadas apenas a tratamento dos campos de valores. Então, o que ele fala aqui? Ó? Qual foi a alteração? O registro C100, né, que é o valor total do documento, que tem a cabeçalho do documento fiscal, o campo 12, que traz o valor total do documento, ele vai dizer o seguinte: ó, quando existir valor de CBS e BSS que faz parte do total da nota fiscal, o valor do campo não corresponderá à soma do valor da operação do C190, que é o detalhamento, né, das operações filho do C100. Por sua vez, no registro C100, campo 05, valor da operação, será incluída uma orientação na descrição do campo indicando a não inclusão dos valores do CBS e BSS incidente nas operações e, por consequência, será retirada a advertência. Portanto, foi deliberada pela desativação da validação. O que estão querendo dizer isso aqui? Olha, lá no campo C100, valor do documento, que é o valor contábil, o valor total, você vai gerar o valor total. Ok. Por quê? O CBS e BSS ele faz parte do valor total do documento. Então, você vai gerar o valor total do documento. Imagina uma nota lá de R$1.000, vamos supor que o percentual vai ser de 28%, vai ter lá o valor contábil, 1.280. Ok. Mas, quando eu for gerar lá o 690, que ele traz lá o valor total da operação, lá no total da operação não deve ser computado CBS e BSS, até porque ele não vai existir no 690, não vai existir no 670. Então, o que vai ficar? Valor total da nota, 1.280. Aqui no 690, valor da operação, 1.000. É isso que vai ficar. Ok? Teoricamente simples, mas qual é o impacto disso aqui que eu já quero alertá-los? Vejam, hoje nós temos duas opções de introdução, mais de duas, né? Mas as principais. Eu tenho duas opções de introdução do documento fiscal dentro do sistema, para fins de importação. O que a gente sempre orienta? O XML, que ele é o documento oficial, enfim. Porém, o que nós sabemos é que muitos se utilizam, por exemplo, da importação através dos dados gerados no arquivo do SPED fiscal. Então, nós podemos importar seja por XML, seja pelo SPED fiscal através do layout SPED fiscal. Perfeito? Maravilha. O que vai acontecer? Aqueles que, a partir de 2026, começarem a importar o documento fiscal pelos dados do SPED fiscal, o SPED fiscal não vai tratar as informações do IBS, da CBS e do IS lá em 2027. Portanto, nós não vamos ter essas informações para poder, de algum modo, armazená-las no sistema de escrita fiscal. Então, isso aqui já é algo que tem que começar já a ser pensado, orientado, em função disso, caso também não ocorra nenhuma mudança nesse sentido, de que os novos tributos não vão constar dentro do arquivo do SPED fiscal. Por sua vez, se eu utilizar esse meio para fazer a introdução do documento no nosso sistema, eles vão estar ausentes desses novos tributos e eu não tenho como tratá-los. Perfeito? Anotem isso daí e depois a gente pode, inclusive, trazer isso a nível maior de discussão. Ok? Bom, vamos lá. Nós falamos até então agora sobre os documentos, o cálculo dos novos tributos, como eu disse, que eles têm a característica de serem calculados pelo sistema origem, né, de emissor do documento. Esses sistemas já devem estar se adaptando com a inclusão dos novos campos, dos novos tributos, né? Enfim. E aí nós já estamos dizendo que nós já vamos preparar o sistema para recepcionar esses tributos, né, a partir do momento que eles estiverem nos documentos fiscais. E a apuração. Como que vai se dar a apuração? Eu vou trazer algumas características e eu ainda fico ainda receoso e reticente em relação ao que o sistema vai fazer a nível de apuração em relação a esses novos tributos. Mas vamos lá. Primeiro, a apuração do IBS da CBS ela deverá ser feita separadamente. O separadamente aqui é os tributos, né? Então, eu tenho que ter a apuração do que é IBS separado do que é CBS, por quê? Esse aqui vai para a União, né, de competência da União, e o IBS é de competência dos estados e municípios, que vai ser gerido por esse comitê gestor que está para ser aprovado, beleza? Então, o separadamente é que cada um aqui tem a sua
a sua destinação, ok? E será mensal, beleza. Considerando os prazos de conclusão, vencimento, ok. Primeira situação, a apuração deverá consolidar as operações realizadas por todos os estabelecimentos do contribuinte. Então, o que acontece? Ele passa a ser centralizado. Então, destaca-se que o pagamento do IBS da CBS, bem como o pedido de ressarcimento, serão centralizados em um único estabelecimento. Bom, isso aqui é interessante. Nós já temos exemplos de tributos que são centralizados hoje, como é o caso do PIS e COFINS, então a princípio não seria novidade, porém o ICMS, né, o ISS, ele hoje são apurados por estabelecimento e não centralizados, que é o que vai substituir ICMS e ISS. Então o IBS passa a ser também centralizado. Bom, vamos lá, né? Você tem uma matriz, uma filial, ok. Aí você tem uma rede de farmácias com 10 unidades, já, né, um pouco ok. Aí você tem uma rede de supermercado com não sei quantas lojas só no teu estado. Imagina o movimento. Então, assim, né, já começa, vamos, opa, como que vai ficar isso, né? O artigo 45 da mesma lei complementar estabelece que o contribuinte deverá apurar separadamente o saldo IBS da CBS para cada período de apuração. O saldo será o resultado da diferença entre os valores do débito de IBS e CBS decorrente dos fatos geradores ocorridos no período de apuração e dos créditos apropriados no mesmo período, incluindo crédito presumido, saldo devedor a recuperar, enfim. Tá? Então, a apuração aqui, vamos lá, ela é centralizada, tanto da CBS quanto do IBS. Vamos falar aqui de um termo novo que começa a trazer algumas novidades aqui em relação à apuração desses tributos. Existe um termo dentro da Lei Complementar 214 que ele fala de apuração assistida. Então ele faz assim, ó, nos termos do artigo 46 da Lei Complementar 214, o Comitê Gestor do IBS, né, e a Receita Federal poderão fornecer ao sujeito passivo uma apuração assistida do saldo do IBS e da CBS no período de apuração. A apuração assistida poderá ser ajustada pelo contribuinte na forma e nos prazos previstos em regulamento, considerando dados obtidos mediante documentos fiscais eletrônicos, informações relativas a pagamentos do IBS e CBS efetuados por todas as modalidades. Existem algumas modalidades de pagamento, eu não vou trazer todas aqui, mas a gente vai discutir alguma que é importante. Outras informações prestadas pelo contribuinte. Então começa assim que existe essa previsão, mas ainda não a questão de como isso vai se operacionalizar, dessa apuração assistida, de forma que o governo vai trazer assim mais ou menos, eu vou até usar um termo que talvez não seja adequado para o momento, mas é como se fosse uma declaração do imposto de renda pré-preenchida, tá? Só estou usando como paralelo aqui, talvez não seja adequado eu trazer esse comparativo, mas o que dá a entender é que assim, o governo vai dizer o seguinte, olha, eu já sei tudo que você fez aqui, então e aí você tem todas as liquidações que já aconteceram, então você me deve isso. Concorda ou não concorda, né? Caso não haja manifestação contrária à apuração assistida, presume-se correto o saldo apurado, constituindo então o crédito tributário para o agente arrecadador, ok? Mandou, olha, não me manifestei, então você entende que está correto aquilo que seja o comitê gestor no que diz respeito à IBS, seja a Receita Federal no que diz a CBS, você está concordando com os valores aqui então apresentados. Eu vou trazer um modelo de liquidação financeira que talvez eu não faça aqui a devida forma aqui do termo, né? O split payment, talvez falando de uma forma não adequada aqui, né? Mas o termo dela é, digamos assim, pagamento em separado. Eu recentemente, assim, nessas discussões, eu até ouvi de algumas pessoas, uma pessoa em específico, dizendo que isso aqui não vai entrar. Isso aqui não vai, split payment, que é essa liquidação financeira, não vai entrar, o governo não vai conseguir, não vai fazer, vão abandonar isso. De pronto, eu discordei com quem trouxe essa informação para mim. Por quê? Dentro dos pilares da reforma tributária, se esse não for o maior, ele é um deles relacionado, digamos assim, aos pilares da reforma tributária, né? O split payment ou pagamento em separado.
Por que eu falo que ele é um dos pilares? Porque o split payment, a ideia dele é fazer o quê? Fazer com que o recurso, o valor do tributo, ele não passe pela mão do empresário. Hoje, quando você tem o ICMS e o ISS, um exemplo, você vai lá, destaca na nota, o ICMS e o ISS eles estão embutidos no preço do produto, a pessoa paga e aí depois você tem que fazer a apuração e recolher. Tá ok. Ou você, digamos que você faça toda a operação de forma adequada, né? Realmente destaca, recebe o dinheiro, realmente apura, declara que você deve, mas se simplesmente fala, meu, não tenho dinheiro e não vou pagar. Ok, devo, não nego, né? Mas não tem como pagar. Então, hoje a realidade é essa. O que o governo quer fazer? Ele quer fazer com que evite essa questão relacionada à sonegação. Ou seja, fazer com que o dinheiro não entre no caixa da empresa. O dinheiro correspondente ao tributo. O valor correspondente ao tributo, que ele já vá direto para o agente arrecadador. Então, por isso que eu falo que, para mim, isso é um dos pilares. E, apesar de toda a complexidade que a gente vai, talvez, rapidamente tratar aqui, isso aí é um esforço que o governo está fazendo para que realmente ele evite a questão da sonegação. Então vamos lá. Primeiro, nos termos do artigo 31 da Lei Complementar 214, os prestadores de serviços de pagamento eletrônico, então aí eu estou falando agora dos agentes financeiros, das instituições, né, financeiras, as instituições operadoras de sistemas de pagamento deverão segregar e recolher ao Comitê Gestor do IBS e a Receita Federal sobre a CBS, no momento da liquidação financeira da transação, os valores correspondentes ao IBS e à CBS. O procedimento acima denominado split payment deve vincular os documentos fiscais eletrônicos às respectivas transações de pagamento. Isso inclui sistemas como cartões de crédito, débito, transferências online, PIX, dentre outras que deverão associar o documento eletrônico da operação de pagamento correspondente. Em observância ao artigo 34, os incisos 1 e 5, a segregação e o recolhimento do IBS da CBS ocorrerão na data da liquidação financeira da transação de pagamento, respeitando os fluxos de pagamento estabelecidos entre os participantes do arranjo. A liquidação antecipada, por sua vez, de recebíveis não altera a obrigação do prestador de serviço de pagamento quanto à segregação e o recolhimento dos tributos. Aí eu trouxe aqui, né, o artigo 34 e separei algumas informações que ele traz aqui, né? Então deverão ser observadas ainda as seguintes regras para o split payment, né? Nas operações com bens ou serviços com pagamento parcelados, que é importante pelo fornecedor, a segregação e o recolhimento de IBS da CBS deverão ser efetuados de forma proporcional na liquidação financeira de todas as parcelas. Olha a complexidade. A liquidação antecipada, quer dizer, se você eu tenho uma parcela, mas resolvi pagar, então assim, você também vai ter na liquidação antecipada as alterações relacionadas aqui ao recolhimento do IBS da CBS. Vamos tentar traduzir de uma forma simples aqui, né? Imagina que eu estou fazendo uma compra, estou comprando algum produto, vou pagar com cartão de débito, com Pix, enfim, ou mesmo com cartão de crédito. É uma operação que eu tenho lá, de novo, um produto que custe R$1.000, né? E aí eu estou agregando mais 28%, eu estou chutando aqui, né? Só de forma ilustrativa, que eu vou ter então R$280 no total da minha nota, que vai ser relacionado ao valor do IBS da CBS. Perfeito. Então, nesse momento, eu tenho o total da nota, 1.280, R$1.000 é o valor do produto, 280 são os novos tributos. O que o governo quer no momento em que, então, saiu o documento fiscal, eu vou lá e eu vou pagar com Pix, ou eu vou pagar com cartão de débito, enfim, né? E vai sair da minha conta corrente o valor de R$1.280. E nesse momento, o dinheiro, ele, da liquidação dessa obrigação, ele vai 1.000 para a conta da empresa e 280 já para a conta do agente arrecadador, seja da Receita Federal quanto a CBS, seja do Comitê Gestor relacionado ao IBS. Perfeito? Isso, na visão, como eu disse, do governo, é um dos principais motivos, pilares, para mim, da reforma, que é fazer com que esse valor dos 280 ele não entre no caixa da empresa, por sua vez, ele não entre na tentação de permanecer com esse valor e não repassá-lo ao agente arrecadador.
Então ele quer que o valor fique já diretamente para o agente arrecadador. A princípio nada demais, né? Não, é tranquilo. Mas vamos imaginar que agora, como ele traz aqui no inciso segundo, o pagamento ele vai se dar em relação a cada parcela. Ah, eu fui lá e dividi em duas parcelas. Pô, perfeito. Então, beleza, né? Então, 1.280, eu vou dividir em duas parcelas. Então, eu vou ter lá duas parcelas de 640, uma para 30 e uma para 60. Perfeito. Então, quando eu for lá e pagar a primeira parcela, eu vou pagar 640. 500 vai para a empresa, 140 vai para o agente arrecadador. Quando eu pagar a segunda, mesma coisa. 500 vai para a empresa, 140 vai para o agente arrecadador. Perfeito. Agora, vamos lá. Hoje, dentro da realidade, eu vou só trazer um pouco aqui, porque também tem uma situação, tá? Eles falam de split payment simplificado, mas na teoria é a mesma forma. Nós temos hoje, por exemplo, redes de supermercados, um exemplo aqui em Londrina, que parcela as compras em até 3 vezes. A compra do dia a dia, parcela tudo. Imagina o fluxo de informação de um supermercado, rede de farmácia também, né? Até porque o preço dos remédios hoje está um absurdo, também parcela. Imagina que vocês tenham lá um estabelecimento com várias pessoas comprando parcelado. Por sua vez, vocês tenham várias filiais também vendendo parcelado. E aí você tem que fazer o recolhimento centralizado, ok? Pessoal, só um instantinho que eu vou pegar um copo d'água, só um minutinho, por favor. Ok, vamos lá. Então, essa questão aqui do split payment, ela começa a ser, como eu disse, um pilar desse questão da reforma, e por isso a gente começa a ter aqui a ideia dessa apuração assistida. Por quê? Porque, de alguma forma, quando você emite a nota fiscal, né, você já vai ter a separação do que é venda de mercadoria, o que é produto. Você já desculpa, o que é operação e o que é o tributo. Nos pagamentos, a princípio, já vai ser feita essa separação. Isso é claro quando a liquidação ela se dá em função de um meio eletrônico. Mas se a liquidação, assim, por exemplo, é raro, mas acontece hoje, né? Eu particularmente, quase tudo que eu faço hoje né, pessoalmente por cartão de débito, Pix, né, ou cartão de crédito, na maioria das vezes. Dificilmente eu compro algo com dinheiro físico, né? Até eu raramente até ando com pouco dinheiro na carteira. Então, assim, mas ainda existem pessoas que vão pagar, né? Algumas pessoas ainda não, eu quero pagar em dinheiro. E aí, então, esse valor completo de 1.280 vai todo para o caixa da empresa, nesse caso em específico, né? Então, vai ficar aquilo ali. Tudo que você emitiu de operação, tudo que você já teve o pagamento por meio eletrônico de quem adquiriu, portanto, já teve a liquidação, mas aquilo que ainda não teve a liquidação e que, portanto, ainda você tem que me complementar. Ok? Só também fazendo um comparativo aqui, a gente está falando, eu estou falando, por exemplo, de operações entre pessoas jurídicas. O crédito também ele vai estar vinculado com essa liquidação. Então, se alguma pessoa jurídica compra algum bem de uma outra pessoa jurídica e ele, porventura, fez alguma negociação, seja para pagar daqui 30 dias ou em 30, 60, enfim, o valor do crédito ele também só vai ser considerado no momento em que for identificado a liquidação financeira. Hoje não é igual hoje CMS, né, que é pela competência.
comprei e vou pagar daqui 30, 60, eu já me aproveito do crédito CMS. Não. O crédito também ele vai ocorrer no momento em que for identificado a liquidação dessa operação. Ok? Deixa eu só voltar aqui. Eu vou trazer algumas informações aqui, que assim, como o assunto ele é complexo e a gente tem agora cada vez mais que se aprofundar, né? Eu vou sair aqui da apresentação, eu vou voltar aqui na legislação, só para compartilhá-lo com vocês e até que a gente possa aí, nos eventos que cada um porventura vier a participar, caso tenha a possibilidade de discutir um pouco desse assunto e a gente trazer essa discussão de uma forma geral. Foge um pouco, lógico, daquilo que eu estou falando, que seria da escrita fiscal, mas é importante para a gente ter esse conhecimento. Quando eu comecei a estudar a lei, né, essa legislação, quando eu entro nesse artigo aqui que ele fala do que é a base de cálculo, qual que é a minha composição de base de cálculo, né, o que integra, né? Então ele fala assim, a base de cálculo do IBS da CBS é o valor da operação, maravilha. Saúde, exposição e contrário. Ok, tá. O valor da operação compreende o valor integral cobrado pelo fornecedor a qualquer título, inclusive os valores correspondentes. Ele começa a trazer algumas coisas aqui. Acréscimos decorrente de ajuste. Tá ok. Juros, multas, acréscimos e encargos. Eu falei, não, juros, acréscimo financeiro, tipo, então como eu vou fazer parcelado para você, eu vou cobrar alguma coisa aqui dentro. Isso entra. A multa, que eu não entendi, sinceridade. Mas ok, né? O desconto concedido sob condição, isso aqui já é normal, né? Que tipo, eu vendi, né, R$ 1.000, né, 1.280, tá, para pagar daqui 30 dias. Aí você já emitiu a nota, tá? Destacou o tributo, ok. No dia seguinte, não, eu tô com o dinheiro aqui, já queria te pagar. Então já que você está me pagando, eu vou dar um desconto para você. Não, é o desconto sob condição. Então isso também ele não diminui, né? O que se diminui para fins de cálculo do IBS-CBS é apenas o desconto incondicional, aquele que no momento que você vendeu já deu desconto. Se é condição, se é um desconto condicionado para evento futuro, já dos outros tributos, né? Ele não deduz. Eu só não entendi o multa, porque a multa é quando você deixa de descumprir uma obrigação futura. Né? Eu não consigo já imaginar, me perdoe, assim, mas eu não consigo imaginar uma condição que, antes que ela se realize, eu já preveja e já coloque uma multa naquele valor, porque ele vai servir como também entrar como base de cálculo. Né? Ele compreende o valor da operação, né, a qualquer título, inclusive esses valores, a multa. Olhando o novo layout aqui, olhando o layout, só também para trazer um paralelo, né? Ele traz algumas informações aqui, né? Finalidade de emissão da nota. Então a gente já tinha lá nota normal, nota complementar, tal. E aí ele passa a ter algumas coisas aqui, ó. Nota de crédito e nota de débito. Então a finalidade, por exemplo, é a emissão de uma nota de débito. Tá, ok. Aí eu tenho agora aqui a informação. Tipo de nota de débito. Quando que eu tenho uma nota de débito? Eu tenho uma nota de débito, por exemplo, correspondente à multa. Então, assim, mano, pera lá, quer dizer que se a pessoa ela não me paga, eu vou depois ter que cobrar uma multa dela por uma quebra enfim, aí eu vou ter que fazer uma nota para cobrar a multa e aí incidir IBS, CBS. Eu juro que assim, eu não tenho resposta, só estou compartilhando uma dúvida sobre esse aspecto com vocês e depois a gente pode voltar a tratar. Mas eu me estranhei num primeiro momento quando eu me deparei com o texto legal, aonde que essa multa ela se enquadraria, que não me parece normal você pensar isso em evento futuro, após a emissão do documento, mas aí depois eu venho aqui, tem finalidade de emissão de nota de débito, e o motivo, o tipo da nota de débito, eu posso ter o motivo relacionado à multa. Então isso me causa um pouco de estranheza, mas é só para compartilhar essa dúvida com vocês. Retornando aqui então a nossa apresentação, então a gente chega agora nesse momento das alterações. Antes de eu chegar aqui nesse momento
das alterações, deixa eu só também voltar em algumas outras questões aqui. Bom, aquela questão que a gente falou relacionada à composição do percentual do IBS em relação à composição de alíquota relacionada à alíquota do Estado e à alíquota do município. Então, eu tenho a composição desses dois percentuais para eu chegar na alíquota do IBS, né? Então, assim, eu tenho que pensar agora, colocar lá no meu sistema lá qual que é a alíquota do Estado, qual que é a alíquota do município, toda vez que eu for fazer alguma operação para alguém de um determinado município, fazer essa composição para poder fazer o cálculo. Só que lembro que isso é só no momento em que o IBS entrar de forma plena, tá? Nesse primeiro momento, em que, principalmente 2026, e ainda eu entendo que 2027 e 2028, do qual o IBS ainda vai ser cobrado a título de 0,1%, isso ainda não é uma realidade. Então, a partir do momento em que o IBS passar a ser cobrado de forma plena, em contrapartida, as alíquotas do ICMS, do ISS forem sendo reduzidas e do IBS serem aumentadas, aí sim eu vou ter que pensar, tomar esse cuidado, tá? Num primeiro momento eu entendo que o IBS ele vai ser cobrado agora a partir de 2026 a 0,1 e ele vai permanecer assim até que ele realmente entre em vigor. CBS não, a CBS já é 2027, ela já é 2026 é 0,9, 2027 ela já entra com a sua alíquota plena, ok? Então, só fazendo esse posicionamento. A outra questão, a gente voltando aqui um pouco do split payment da questão da apuração assistida, veja, então assim, toda a complexidade que realmente eu entendo que o governo vai ter e principalmente os operadores do sistema financeiro, né, de todos os prestadores de serviço aí desse ambiente, que tratam do recolhimento. Igual eu falo, imagina, por exemplo, uma pessoa que compra muito no cartão de crédito, tem algumas situações parceladas, vai lá, paga a fatura, então quando o agente, o agente, né, financeiro recebe lá o valor do pagamento de uma fatura, ele tem que ver relacionado a cada operação daquela que consta, para saber o valor da parcela de um fornecedor, do outro, e o valor correspondente à operação e o quanto daquela operação está relacionada ao tributo, né, para poder direcionar para o agente arrecadador. Então vai ser assim, eu diria assim, estratosférico o controle que vai se ter para realmente chegar nessa questão da apuração assistida. Lembrando, né, que o crédito ele também vai seguir o momento da liquidação. Então, você fez o pagamento, a partir do reconhecimento da liquidação, você tem direito então ao crédito, e isso vai se dar com, digamos assim, com essa apuração financeira dessas operações. Nesse momento, qual é a conclusão que nós temos, né? O que a gente chega? Agora vamos falar em relação aos produtos. Primeiro, em relação à escrita fiscal. A escrita fiscal. Nós já estamos preparando o sistema. Eu já iria fazer agora no final de julho, na verdade no início da próxima semana, mas a gente, por algumas outras situações, resolvemos postergar para efetivar as mudanças que nós já identificamos para serem implementadas no final de agosto. Entre o dia 20, não me lembro, estou sem o calendário aqui, mas assim, um pouco antes entre o dia 18, por aí, a gente vai começar a implementar essas alterações na escrita fiscal. Primeiro, para que passar o período, né, de fechamento das obrigações que nós já temos hoje, com relação à questão da REINF, enfim, do MIT, né? E aí a gente um período que as obrigações já foram mais ou menos geradas, e a gente implementar, primeiro nós vamos mudar as estruturas, nós vamos criar estruturas novas e já vamos mudar as estruturas existentes para recepcionar esses novos tributos, ok? Então, por exemplo, lá no movimento de entrada. Então, no movimento de entrada, eu já vou ter as informações lá relacionadas à base de IBS, CBS, as alíquotas, o valor do IBS, da CBS, o IS também, apesar de ser 2027, né? Eu vou ter essas informações lá no detalhamento dos itens. Mas eu não vou gerar isso para o SPED, como está dizendo, sim, mas eu vou armazenar até para eu ter toda a informação correspondente ao que foi realmente calculado e deixar essa informação. Um exemplo, controle de duplicatas. Eu já vou, dentro do controle de duplicatas, na parcela de baixa,
eu já vou ter que lá saber que do total daquela duplicata, do valor total, quanto que é IBS, quanto que é CBS e IS também, né, a partir de 2027, até porque quando eu for fazer a baixa de uma parcela, eu tenho que saber que dentro daquela parcela quanto que é do tributo. Isso tudo para fins de trazer informações ao usuário. Tá? Por quê? Porque nesse momento ainda não existe nenhuma obrigação acessória, apesar da lei trazer previsão de você ter que gerar uma declaração trazendo o montante devido com o que já foi liquidado por outras operações e o que ainda seria devido, né? Mas assim, não tem a sua estrutura, não tem nada definido. Então, e por outro lado, dessa intenção do governo de trazer essa apuração assistida, que é já trazer algo já pré-definido para que você simplesmente acate e pague ou faça os ajustes necessários. Então, a nível de, primeiro, recepcionar as informações, nós já temos uma ideia dessas informações e vamos, inclusive, já mexer nas estruturas a partir de agosto, né, preparando todas as estruturas e daí nós vamos implementando isso no sistema, porque as estruturas já vão estar definidas dentro do sistema. Para que, a partir de janeiro de 2026, efetivamente o documento que já constar o novo tributo seja recepcionado. Apesar que, como eu já mostrei para vocês, num primeiro momento, essa informação ela vai ter apenas constar nos documentos fiscais, como está ali trazendo no layout atual da nota eletrônica, de forma com que ele vai estar destacado, porém ele não vai estar sendo acrescentado ao total da nota, como é a característica desses novos tributos, a partir do momento que eles forem efetivamente implementados. Ok? Então, eu estou trazendo nesse momento isso. Então, assim, qual foi a resposta que eu dei originalmente lá para o pessoal do suporte? Nós estamos implementando no sistema para que possa ser feito o tratamento da recepção e armazenamento dessas informações. Inclusive para efeito de contabilização, se for quando eles realmente tiverem efeitos, né, para fim de cálculo, enfim. Então, abaixo de duplicatas, enfim, é isso que nós estamos fazendo e ver o que nós podemos extrair de informações a nível gerenciais, até mesmo para que o nosso usuário ele possa confrontar posteriormente com aquilo que vier já definido por parte seja da Receita Federal quanto à CBS, seja do Comitê Gestor quanto ao IBS, fazer um comparativo e ter elementos para poder fazer os ajustes que se façam necessários. É isso, ok? Eu só quero fazer um outro parênteses também, que teve uma pergunta que eu falei no começo lá, em relação à questão de alguma coisa de cálculo, né, comparativo, lucro presumido, lucro real, simples nacional e com base nos novos tributos. Eu só quero fazer um parâmetro, assim, uma coisa bem rápida aqui, né? Como eu já coloquei, primeiro, simples nacional, se a empresa pode optar pelo simples nacional, exceto aquelas que estejam sujeitas ao fator R, o simples nacional sempre vai ser mais vai ser uma opção melhor para o contribuinte, como eu disse, exceto aqueles que estão sujeitos ao fator R, que daí a gente tem que fazer outros cálculos, né, com relação à proporção da folha de pagamento, porque muitas vezes quem está sujeito ao fator R no Simples Nacional paga mais que estiver no lucro presumido. Mas é um regime mais favorecido, sem dúvida, ok? No caso do lucro real, o lucro presumido, vamos tirar aí a parte do PIS e COFINS, né? O que a gente tem que fazer a nível de cálculo? Primeiro, imposto de renda, contribuição social. Bom, eu sou lucro presumido. Se eu for lá lucro presumido, qual que é a minha margem de lucro presumido na venda de mercadorias? 8%. Prestação de serviço, 32%. Então vamos lá. O meu lucro, quando eu pego lá o lucro real, eu pego todas as minhas receitas, pego tudo aquilo que são possíveis de dedução, e eu chego no meu lucro. Qual que é o valor do meu lucro? X. O quanto que esse lucro representa da minha receita? Bom, esse lucro sobre a minha receita, ele representa 10% quando eu vendo mercadoria. Se o meu lucro presumido está sendo calculado a 8%, é lógico que o lucro presumido já vai ser melhor. Não, o meu lucro quando eu apuro, eu tenho as receitas, jogo as minhas despesas que são passíveis de dedução, eu chego num resultado em que meu lucro representa 5% da minha receita. Ora, daí o melhor é lucro real. Tirando a questão do PIS e COFINS, né, que aí você tem a questão dos percentuais do regime cumulativo e não cumulativo e aproveitamento de crédito. Mas, até mesmo para falar assim, algum tipo de comparativo com relação à reforma tributária,
como eu coloquei, nós nem existe ainda percentual definido para você querer fazer um cálculo comparativo e se utilizando, inclusive, da reforma tributária. A gente tem que começar a fazer algumas visões aqui e alguns elementos, principalmente quem atua na área de contabilidade a nível de dar consultoria para os seus usuários, pensando o seguinte, né? É uma mudança de cultura, é uma quebra de paradigma, vamos dizer assim, uma mudança de cultura em relação ao cálculo desses novos tributos. Hoje, eu tenho lá o ICMS e o ISS que eu preciso, primeiro, achar o custo da minha mercadoria, verificar qual que é a margem de lucro que eu preciso sobre esses produtos, pegar os percentuais desses novos tributos, para que, somados a isso, eu projete o meu preço de venda, porque esses tributos, junto com a minha margem de lucro, vai estar embutido no meu preço de venda. Perfeito? Só que o IBS e a CBS agora, eles não são mais por dentro, eles são por fora. Então, assim, é uma quebra de paradigma, é uma mudança de cultura daquilo que vai ter que se projetar nesse ambiente negocial, vamos dizer assim, em determinar, olha, o preço do meu produto é esse, e sobre isso vai ser agregado, não por mim, pelo fisco, os tributos que vão ser calculados por fora. Inclusive sobre a questão de prestação de serviço, eu já tenho conversado com várias pessoas sobre a questão de prestação de serviço. Primeiro, defina nos seus contratos que o valor do teu serviço é X. E sobre aquele serviço, o fisco vai incidir os tributos que vão ser agregados ao total da nota, que é de responsabilidade de quem está adquirindo. Então é uma mudança, né? É uma mudança de cultura. Então, tenho isso em mente. Mas, enfim, para fazer uma questão de comparativo, né, de uma forma bem simples, que eu mencionei aqui, como eu disse, até mesmo para fins de percentuais, hoje a gente carece dessas definições quando efetivamente o IBS e CBS estiver pleno. Nesse primeiro momento, o que eu queria trazer para vocês é isso, tá? A escrita fiscal nós já estamos estudando, já tá preparado, já temos conhecimento daquilo que nós queremos implementar. Vamos implementar mudando as estruturas e depois soltando essas alterações na sequência, porque as estruturas já estão preparadas, para que, efetivamente, quando os documentos passarem a ser emitidos a partir de janeiro de 2026, apesar de não ter efeito no total do documento, se for mantido o layout conforme atual, o sistema já esteja preparado para recepcionar. O que faremos com essas informações? A nível de apuração, nós temos que aguardar os novos pronunciamentos, ou seja, a própria aprovação do comitê gestor, as normativas que vão surgir a partir daí, quanto principalmente à instituição de obrigações acessórias. E se não vierem essas obrigações acessórias de uma forma direta, que a gente vai analisando aquilo que o fisco vai oferecer a nível de trazer dados para o contribuinte e que a gente possa ter relatórios ou informações gerenciais para confrontar aquilo que, de repente, de uma forma já, digamos assim, já pré-definida, pré-preenchida, como a própria legislação traz, ela seja apresentada para o contribuinte e você tem elementos para confrontar se aquele valor está correto ou se existe algum equívoco em relação, seja ao débito, seja aos créditos, né? Enfim. Pessoal, era isso que eu tinha para trazer nesse momento para vocês, né? Principalmente quanto ao que nós estamos desenvolvendo. Eu peço que qualquer informação que vocês recebam de contribuinte, desculpa, de cliente de vocês, cobrança, que nos envie, tá? Para que a gente venha tentando esclarecer essas informações e acompanhar, e até mesmo, né, de alguma informação aí, alguma novidade que a gente tem aqui, de repente, porventura a gente não tenha se alertado, a gente possa também conjuntamente conduzir da melhor forma esse processo de adaptação para esses novos tributos. Mas vejam que 2026 ainda vai ser um ambiente, ainda como eu disse, principalmente de ambientação, né, de implementação dessas novas obrigações, e vai ser um desafio para todos, né, enfim, para a sociedade de uma forma geral, mas principalmente para quem, para o governo, para o fisco e para os operadores aí dos sistemas do ambiente financeiro, principalmente em relação a essa questão do split payment. Certo, pessoal? Então, mais uma vez, eu agradeço a atenção de todos, conto com a colaboração de todos para que a gente possa passar por esse momento aí de transição
da melhor forma possível, agregando informações e auxiliando os nossos clientes, certo? Mais uma vez, se não tiver nenhuma outra pergunta, não tiver nenhum outro questionamento, agradeço a atenção de todos e ficamos à disposição. Um abraço a todos aí.